Quero te convidar hoje a conhecer um pouquinho mais a respeito da história de Zacarias e Isabel. A grande maioria dos cristãos já conhece a história de João Batista, voz do que clama no deserto, o homem que batizava, o homem que teve o prazer, que teve a honra de poder batizar o próprio Jesus. Aquele que caminhava pelo deserto proclamando que o povo deveria se arrepender porque eis que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo. Mas eu quero te trazer hoje uma palavra que fala um pouco antes do ministério de João Batista. Fala um pouquinho antes dele exercer esse chamado profético sobre a vida dele. Eu quero te trazer uma parte da história que fala quando João Batista ainda não era nascido, mas já era um projeto de Deus. Quando João Batista, aos olhos dos homens, sequer existia, mas aos olhos de Deus, ele já era um projeto real. Já existia unção profética derramada sobre ele. Porque a palavra de Deus diz que, desde o ventre da mãe, João Batista, ele era um grande homem diante de Deus e era cheio do Espírito Santo. Por isso eu te convido a ler comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. A gente pode entender um pouco melhor o que fala aqui a respeito de Zacarias e Isabel. E no versículo 11, diz a palavra do Senhor: Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Nessa passagem, a gente lê que Zacarias ele havia sido separado entre os sacerdotes para que naquele dia ele seria o sacerdote a apresentar aquela oferta diante do altar do incenso. E Zacarias, quando chega diante do altar, ele começa a lançar ao Senhor as suas petições, ele começa a falar com o Senhor algumas coisas relacionadas ao que ele desejava. E eis que aparece um anjo diante dele e fala assim: Zacarias, a promessa de Deus sobre a tua vida é que você terá um filho. Eu quero que você imagine Zacarias, um sacerdote, um homem já de idade avançada, e nós sabemos que naquela época o fato de você não ter filhos ou de você ser estéril, isso significava muito para o povo. Isso significava como se fosse um casamento frustrado, uma família frustrada porque não gera frutos. E nessa passagem a gente consegue entender um pouco melhor como Deus lançou essa promessa sobre a vida de Zacarias. E assim disse o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Imagina a alegria de Zacarias ao ter recebido essa promessa da parte de Deus, através do anjo, mas ao mesmo tempo em que ele se alegra, Zacarias ele teme, ele duvida. Mas eu já sou um homem de avançada idade, como é possível? E aqui no versículo 18, a palavra de Deus diz assim: Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Meu irmão, o que nós podemos aprender através dessa passagem, o que nós podemos aprender através dessa história de Zacarias e Isabel, é que para Deus nada é impossível. Talvez você já tenha ouvido inúmeras vezes pessoas dizendo que para Deus nada é possível, que essa palavra impossível sequer faz parte do vocabulário de Deus. Mas eu quero te levar a pensar além. Para o nosso Deus, nada é impossível. Mas para que Ele se manifeste, é necessário que haja sim toda uma atmosfera de impossibilidades. Porque o Senhor ele não espera fazer aquilo que você pode fazer. O Senhor ele não quer trabalhar naquilo que você pode trabalhar, mas o Senhor ele quer fazer mais. O Senhor ele começa a agir, começa a transformar a minha vida, a sua vida, ele começa a transformar uma família, ele começa a trazer libertação, quando todos esses problemas, eles estão na atmosfera da impossibilidade. Porque a glória de Deus se manifesta quando algo é impossível de ser realizado por homens. E é por isso que eu declaro sobre a sua vida, se existe algo hoje que para você é impossível, como era para Zacarias e Isabel impossível ter um filho, eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível. A glória dele se manifesta em meio a inúmeras impossibilidades. Se você está vivo hoje, se você está ouvindo esse devocional, se você está ouvindo o que eu quero te falar através da palavra do Senhor, é porque o impossível de Deus se realizou. Não era para eu estar aqui hoje, não era para você estar ouvindo essa palavra, mas o impossível se manifesta, porque a glória de Deus, ela habita em meio à impossibilidade. E é esse Deus que nós servimos. Por isso eu te convido nesse dia
a você colocar diante do Senhor todas as impossibilidades. Se para você hoje é impossível ter o seu esposo no seio da família, se para você hoje é impossível ver o seu filho liberto das drogas, se para você hoje é impossível abrir mão dessa depressão, eu quero te dizer que Deus só precisa de um coração quebrantado para que a glória dele se manifeste. Essa palavra que eu trago hoje, eu te abençoo em nome de Jesus.